Então, eu estou fazendo a publicação do meu projeto na web. Esse processo já está mais rápido, como vocês viram, já foi mais instantâneo. Clica no botão OK, automaticamente ele já vai acessar a minha conta, vai abrir então o Spanx na web. E a primeira coisa que ele vai pedir é uma senha, que eu coloco uma senha de segurança, que eu posso definir ou não. Aqui, como eu já tinha publicado uma primeira vez, acabou não solicitando. Então, essa aqui é a interface do Spanx Online. Tá? Então, aqui tem diversas abas. Então, minha pesquisa, difusão e coleta, dados, resultados e relatório. Se eu quero pegar e transformar esse meu projeto numa pesquisa mobile, simplesmente eu posso vir aqui em difusão e coleta. Vai aparecer essa nova interface. Na parte da esquerda eu tenho um menu. Uma das opções do menu é aplicação mobile. Clico no botão aplicação mobile e habilito a opção autorizar a digitação em dispositivos móveis. E posso definir qual vai ser o formulário que eu quero que seja utilizado. Feito isso, eu posso pegar o meu dispositivo móvel, baixar o Spanx Mobile, configuro, coloco ali a conta do Spanx Online e faço o download. Então, quando eu recebo um arquivo que eu preciso colocar para transformar para um mobile, eu simplesmente, bem no início, lá quando tem a tela inicial do software, eu faço a conversão, converto para o IQ, faço a publicação. Quando eu termino de fazer a publicação, vem a aplicação mobile e habilito. E está pronto para fazer a digitação. Oliveira, até nessa parte mobile, talvez seja interessante explicar um pouquinho como é que funciona essa sistemática. Hoje está disponível nas lojas, na App Store ou na Google Play, um gerenciador de pesquisas Spanx Mobile. Ele é gratuito, vocês podem baixar sem problema nenhum. Como é que ele funciona hoje? Cada aplicativo que vai para essas lojas, ele tem um tempo de homologação. Ou seja, se a gente fosse criar cada pesquisa um aplicativo, seria impossível acompanhar o ritmo de pesquisa. Então, o que acontece? Eu tenho esse gerenciador, e é o gerenciador que vai fazer o download das pesquisas. Ou seja, a minha pesquisa independe da loja. Eu tendo o aplicativo instalado, ele que vai gerenciar essas pesquisas. Eu preciso estar online, logicamente, na hora do download da pesquisa, mas após é uma pesquisa offline, ou seja, não depende de conexão nenhuma para fazer a coleta. Ele fica armazenando localmente essas respostas. Aqui, só para mostrar o que o Fernando falou, eu tenho aqui em slides, e fica meio difícil de mostrar no celular, as telas, então, de como funciona o Spanx Mobile. Então, primeiramente, a gente vai configurar ele. A gente coloca aqui a conta que a gente vai utilizar, coloca o nome da pesquisa que a gente quer fazer o download, e ele vai baixar. Essa tela aqui é bem interessante, porque eu posso baixar diversas pesquisas. Então, eu não preciso ter no dispositivo apenas uma pesquisa. Se eu já tenho lá 3 projetos que tem que ter andamento, eu publico os 3, a pessoa que tem o dispositivo coloca nessa segunda tela aqui o nome da pesquisa e baixo. E quando for necessário, é só clico 2 vezes para poder, então, responder, preencher a pesquisa. Então, ele tem um botão aqui de nova pesquisa, nova resposta. Ele abre aqui no dispositivo. Feito a coleta, vai aparecer essa tela aqui, onde depois eu posso clicar no botão sincronizar, que ele vai levar tudo para a nuvem, tudo lá para a conta Spanx Online de vocês. Bom, Marinho da IdeaFix. Por exemplo, eu vi que você criou agora e você criou o mobile. Vamos dizer que eu tenho a coleta mista. Por telefone, né, com a aplicação por telefone, e o mobile. Como eu crio e vai me gerar 2 bancos separados? Como que eu faço isso na sequência? Perfeito. Vocês viram que eu criei um formulário que o objetivo dele era ser online. Então, quando eu peguei e fiz a publicação, aqui na tela inicial do Spanx Online, ele já apresenta para mim o link. Então, eu já estou falando no mesmo ambiente. Quando eu for lá e habilitei o mobile, é tudo dentro da mesma pesquisa. Quando eu pegar e clicar no botão sincronizado do dispositivo móvel, ele vai cair no mesmo banco de dados. Então, sim, eu posso ter uma pesquisa sendo aplicada na web, sendo aplicada no papel, se eu digitar depois publicar na web, ou então, se eu for fazer por telefone, né, eu simplesmente clico aqui na opção de web, faço a entrevista por telefone e vou preenchendo na web. Mas vai preenchendo tudo no mesmo banco de dados. E gera aquele link, normalmente, como a gente já gera e manda por e-mail, por exemplo. Exatamente. Perfeito. Perfeito, obrigado. Nada. Ainda nessa parte aqui da pesquisa já online,
eu tenho aqui a parte de difusão e coleta, como eu já falei da parte mobile, mas eu tenho também a parte de e-mail, eu posso fazer uma gestão de links, onde eu não preciso mais do software para gerar cada link diferente. Eu preciso criar um link personalizado do banco de dados, onde eu quero apresentar somente algumas colunas e enviar para algumas pessoas. Clicando em gestão dos links, eu clico nesse botão no mais, e ele traz a possibilidade de eu escolher se eu quero fazer um novo link de digitação, de consulta, de visualização do banco de dados, ou então dos resultados. Então, só um exemplo de quando eu quero criar um link do banco de dados, eu vou escolher a opção aqui de observações. Observações seria o link que vai mostrar então aquele Excel online. E eu posso escolher agora o que eu quero apresentar nesse link. Eu quero que tenha o número das linhas, o título das variáveis. Geralmente ele apresenta o nome das variáveis, mas eu quero o título agora. Qual é a função que eu quero habilitar para aquela pessoa que vai acessar esse link? Eu quero que ela possa adicionar, modificar, excluir e fazer o download. Então, todas essas são novas possibilidades. Clicando no botão aqui embaixo, eu posso ainda complementar, e é importante eu colocar a língua. Então, geralmente, eu coloco aqui lang, PO, da língua portuguesa, senão ele aparece em francês, por ser a língua nativa do software. Clico no botão OK. Ele gerou, então, aqui um botão, um link, que vai permitir, então, eu acessar os dados na web. Como não tem nenhuma resposta, né? Então, aqui é o nosso banco de dados, por enquanto, sem nenhuma resposta, mas eu posso apagar, posso adicionar, e eu posso ver em documentos. E posso fazer exportação, CSV, Excel, ou no novo formato do Excel. Ainda nessa parte aqui da difusão, o que nós temos de novo seria redes sociais. Então, aproveitando que é uma pesquisa online que ele vai gerar um link, eu já posso acessar minha conta do Twitter ou então do LinkedIn. Eu vou colocar, quando eu clicar no botão que ele vai pedir para colocar o usuário e a senha, eu coloco o usuário e a senha, clico no botão OK, e ele vai publicar então aquele link diretamente na conta de vocês. Se eu vir na parte de integração, assim como a gente vê no YouTube, quando a gente quer pegar um vídeo e colocar em algum site, ele apresenta aqui a parte de iframe, onde eu posso definir qual é a dimensão que eu quero da minha janela. Ele me apresenta aqui o código, eu posso copiar e posso largar dentro de um espaço no meu site. E aquela pesquisa vai ficar permanente no site, abrindo aquela janela. E tem a parte do QR Code. Então, ele gera um código para vocês. Quem tiver no celular, o dispositivo, ali, o app, para tirar foto do QR Code, assim que vocês tirarem a foto, vocês já vão acessar então a pesquisa que eu acabei de publicar. E vão conseguir responder. Então, aqui eu posso também gerar essa imagem como um GIF e também colocar em algum documento. Poderia ter colocado em algum papel e ter colocado aqui também no evento. Responda aqui a pesquisa de satisfação da apresentação da Kill. A pessoa vai ali, tira a foto, eu posso colocar num produto. Então, eu lancei um novo produto, uma nova embalagem. Eu quero saber como é que as pessoas estão lidando com aquele novo produto. Coloca um QR Code no produto, a pessoa clica ali. Pode ser uma ouvidoria também, um link para ouvidoria ou satisfação, enfim. Ainda dentro da parte de difusão e coleta, na esquerda aqui eu tenho uma opção de e-mail, onde eu posso preparar o disparo do convite para as pessoas para participar da minha pesquisa. Então, eu tenho aqui como se fosse um Outlook, aqui onde eu vou definir o remetente. Eu tenho que já ter um e-mail validado, defino um assunto, e aqui eu coloco, então, qual vai ser a mensagem do meu convite. Tá, deixa eu vir aqui em destinatários. Na parte de destinatários, eu posso ter um Excel para fazer a importação dos contatos. Eu posso ter uma pesquisa, onde eu já tenho uma pesquisa assim, que nem vocês responderam, de cadastro para participar do evento. Eu posso ir lá naquele projeto, contando que ele esteja publicado na mesma conta, e eu posso importar esses e-mails daquele projeto de pesquisa e utilizar como meu mailing. Deixa eu pegar aqui um Excel para fazer a importação. Então, aqui eu tenho a lista de todos vocês que fizeram a inscrição aqui para o dia de hoje. Eu vou selecionar todas as linhas e copiar. Escolho a opção de copiar, colar destinatários. E colo. O importante aqui
é que a coluna e-mail esteja tudo em minúsculo e sem o hífen. Fazendo isso, ele já reconhece, então, as colunas. Vou clicar no botão concluir e ele vai reconhecer, então, os meus destinatários. Se eu vir agora aqui na parte de envio e acompanhamento, eu posso, então, definir se o meu projeto de pesquisa ela vai ter uma resposta única e alterável, se ela vai ser de resposta única, múltipla, né? Então, ou seja, a pessoa pode responder mais de uma vez. E eu posso definir se ela vai ser alterável quando incompleta. Né? Como é que funciona aqui? Se eu definir que ela vai ser múltipla e alterável, e eu desmarcar essa opção aqui, a pessoa ela pode acessar a pesquisa quantas vezes quiser. O mesmo link vai cair no mesmo formulário e ela pode ficar modificando as respostas. Agora, se eu pegar e habilitar essa opção, quando a pessoa clicar no botão salvar, ele vai interromper, não vai permitir mais que a pessoa altere. Então, eu faço o convite, a pessoa vai clicar, vai abrir o formulário. Digamos que eu tenha, sei lá, um formulário de 5 páginas. Respondeu a primeira, a segunda, a terceira. A cada mudança de página, ele vai salvando o questionário. Sem ele clicar no botão salvar, ele fechou a janela de navegação. Então, ele foi lá em cima e fechou. Automaticamente estão salvas aquelas respostas. Se ele abrir de novo, ele vai acessar exatamente do local onde ele parou. Agora, com essa opção aqui marcada, se ele clicar no botão salvar, aí ele vai bloquear. Então, quer dizer que ele, de fato, ele encerrou a coleta. Aí eu posso clicar depois na opção aqui de enviar, programar o convite. E eu vou fazer o disparo. Então, eu posso programar que ele dispare automaticamente, eu posso adiar o envio, eu posso programar que ele dispare daqui a 5 dias e fazer também um disparo de lembrete para que a mais 10 dias. E quando eu fizer o disparo e as pessoas começarem a responder, nesse ambiente todo aqui, ele vai mostrando quem já clicou, quem clicou e respondeu, e depois eu posso reenviar somente para as pessoas que não responderam, ou reenviar para as pessoas que já responderam para agradecer a participação delas. E tudo isso integrado com a ferramenta. Então, digamos que eu tenho um mail lá no Excel, onde eu tenho o nome da pessoa, o e-mail dela, o cargo que ela tem, a empresa, e essas perguntas não foram colocadas no IQ, no projeto de vocês, ele tem uma opção que ele vai pegar todas essas colunas que estavam no Excel e incorporar com a pesquisa de vocês, mesmo que vocês não tenham lembrado de colocar isso no IQ. Então, ele pode completar para vocês. Isso é legal. Isso é legal para que vocês tenham um acompanhamento. Então, agora eu quero baixar tudo para o IQ e ter o acompanhamento no próprio IQ. Quem participou, quem não participou do meu projeto. Então, eu tenho aqui a mensagem de convite e uma mensagem de alerta. Aí eu tenho que aceitar as condições, clicar no botão OK e ele vai começar a fazer o disparo. Como eu não criei nenhum tipo de mensagem, aqui está meio automático, eu não vou enviar para vocês esse convite. Essa parte ela é toda integrada então com a ferramenta agora que é online, porque antes a gente trabalhava com Lexica separado da ferramenta online de disparo de e-mailing, né? Pelo que a gente enxerga aqui, elas são uma página só, elas estão unificadas. Não. Uma coisa é o IQ, que está aberto aqui por trás. Certo. Tá? Que continua sendo que nem o Lexica. É que quando você publicou, ele já apareceu nessa única tela, que já aparece tudo, né? Não, Oliveira, na verdade, sim. Essa parte de mailing está integrada com a pesquisa que é publicada. Certo. Isso, exatamente, Isso. com a parte de publicação. Isso, acontece sim. Vou citar o caso de vocês específico. Tá? Vocês trabalham com 2 plataformas hoje, porque vocês hoje possuem um servidor que é instalado na infraestrutura de vocês e utiliza a nossa infraestrutura para mandar os e-mails. Entendi. Como a gente tem que fazer as 2 infraestruturas conversarem, vocês têm 2 ambientes. Então, Legal. por essa razão que não está integrado hoje. Por vocês terem 2 infraestruturas. Certo. Aí, a segunda pergunta é se na parte, então, da imagem ali, teve alguma alteração de layout no corpo da mensagem, do disparo. Não, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Ela pode ser HTML, vocês podem colocar... Não, é porque é só para uma questão operacional nossa mesmo. Se tivesse alterado, eu ia achar bem bom. Mas... Como alterado, desculpa? Porque a gente tem algumas dificuldades para trabalhar com ela interna, ela é um pouco... O que a gente normalmente faz lá na empresa é pegar a parte... A gente raramente faz por aqui a mensagem. Isso, a gente acaba fazendo em outro local, joga HTML, e depois HTML, faz HTML, isso, exato. a gente vem aqui e joga o código. Isso, exatamente. Porque daí o formato fica melhor. Não, então tá ok. Tá. Legal.
Era isso. Eu não lembro mais as outras duas. Tá bom. Você está usando o Google Chrome. Funciona em todas as plataformas? Seja para Mac, Opera, qualquer outra plataforma? Funciona? Todas, sem exceção de nenhuma? Todas Se funcionam? for pesquisa online, sim. Para tablet, qualquer navegador, pode ser Opera, enfim, para tudo. Correto. Obrigado. Mas o software foi desenvolvido pela plataforma Windows. O software IQ 2, assim como as versões anteriores, são voltadas para a plataforma Windows. Mas o que não impede de, por exemplo, instalar um emulador num Apple e rodar. Tem vários clientes que fazem isso. Oi, Fabiana aqui da IdeaFix. Hoje, se eu tenho um entrevistador fazendo uma coleta por telefone usando o link, aí caiu a internet ou acabou a energia, eu perdi o questionário, aquilo que estava pronto aquilo que estava respondido até o momento. Sim ou não? Não necessariamente. Existem duas respostas. A primeira é talvez, depende da forma como foi construída a pesquisa e o teu próprio link, porque existe um código, como a Oliveira estava comentando antes, que a cada mudança de página vai salvando o banco de dados. Então, caso vocês façam uma pesquisa que seja extensa numa mesma página, a resposta é sim. Acabou a luz, caiu, deu tela azul, sim, perdeu. No entanto, se vocês dividirem páginas e a pessoa for alternando as páginas, o software vai salvando. Então, mas isso hoje ou a partir hoje? daí? Hoje. Porque a gente teve uma coleta semana passada e a internet estava oscilando demais e a gente perdeu, não perdeu, gente? Quando está na mesma página, ele vai perder. Necessariamente, a leitura e a gravação do banco de dados, ele faz de uma página para outra, não enquanto a página está aberta. Então, se eu estiver na página 3, a página 1 e 2 deveria estar salva? Se vocês colocaram... Hoje, na versão 5, existe um código que se chama auto igual a 2, que faz essa gravação em mudanças de página. Caso esse código tenha sido colocado na geração do link, sim, ele vai salvar a cada mudança de página. Se ele não foi colocado, não, ele não vai salvar. Tem como visualizar onde é esse código? Mas como você tem a versão 5, vou pedir que depois a gente mostre para vocês e a gente siga agora com o IQ. Tá, ok. Como a gente faz hoje para que salve, por exemplo, ele não terminou toda a pesquisa, ele preencheu até a página 2 e fechou. Só que ele colocou um código específico que foi mandado para ele poder acessar essa pesquisa. A pergunta é se a gente, para quando não tem um código, a pessoa acessou aleatoriamente lá a pesquisa, mas também é dividido em chaves, tem tudo. Se também salva nesse momento, ou ele precisa ter esse código para poder acessar novamente? Assim, o código vai fazer com que ele consiga acessar de novo o mesmo formulário. O mesmo formulário. Tá? O que acontece agora na pesquisa por e-mail é que ele gera um link. Mas que as funções são independentes. Isso. Elas são independentes. Eu posso, mesmo sem ter um link personalizado com um código único por respondente, eu ainda assim posso colocar o comando de gravação página a página. São independentes. Sim, ele pode salvar. Mas o fato de ele recuperar, né, e poder continuar depois, ele precisa ter a chave. Sim, que depois pode ser informado, enfim. Assim, tá bom. Tá. Pode. Mas na parte do mailing, ele já cria o link com a chave, então não precisa mais se preocupar em criar ela. Em criar, entendi. Isso. Então, justamente aqui, quando você cria a mensagem e vai enviar, lá na parte de envio, aqui que você diz se ele quer que ele possa voltar e responder. Aí ele gera para você a chave automaticamente. Perfeito. Se você for gerar a pesquisa e for enviar fora daqui, aí sim, vai ter que... A pessoa acessou, respondeu e vai ter que ter chave para simplesmente voltar. Voltar para aquela página que ela Isso, mas os dados vão estar salvos. Através desse auto igual a 1, 2, que é uma configuração que você faz indiferente do software. Se for um antigo ou um novo. Tá bom. Obrigada. Então, eu vou gerar algumas respostas aleatórias para mostrar como funciona a parte de visualização do banco de dados, tanto aqui no IQ, quanto na web, e depois a parte de relatório. Quando a gente acessa a parte de planilha, ele está até um pouco mais parecido com o Excel também, que em cada uma das colunas, ele permite que eu possa organizar em ordem alfabética, que eu possa fazer filtros, muito parecido com o Excel. Então, eu quero somente as respostas que sejam sim, então ele já filtra. Tá? Eu não tenho mais aquele botão que fica na esquerda. Tá? Eu posso... Vamos fazer a publicação dele com as respostas. Então, uma vez que tem a resposta à minha pesquisa, se eu vir aqui na parte de dados, ele vai apresentar aquele mesmo ambiente que nós tínhamos ali no EQ.
Então, aqui com as respostas. Então, agora tem uma navegação na parte de baixo, podem definir quantas linhas vocês querem visualizar desse banco de dados e podem fazer o download. Aqui na parte da direita, aqui onde tem os resultados, vocês conseguem fazer, apesar de não ter preparado nenhum relatório no IQ, vocês conseguem ter automaticamente esses relatórios na web, feitos automaticamente pela plataforma Sphunks Online. Então, está aqui todas as questões, ele joga tudo aqui nessa tela, e aí vocês podem definir se vocês querem visualizar somente uma questão. Então, ele já vai direto lá para aquela questão que vocês selecionaram. Clicando no botão aqui de Nova Análise, ele vai permitir que eu escolha qual é a questão que eu quero jogar aqui para o meu resultado, quais são os efeitos que eu quero ter, quais são os testes, se eu quero percentual ou então... valor absoluto. Valor absoluto. Os filtros eu já tenho aqui na parte também tudo disponível, então eu posso definir um filtro diretamente com uma tela mais interativa. Então, o mesmo filtro que eu tinha na ferramenta, eu tenho agora na web. Eu quero somente as pessoas que são do sexo feminino. E ele vai atualizar, então, aqui tudo na internet. E eu posso fazer filtros também multicritérios. Então, habilito aqui, posso adicionar uma nova linha e selecionar uma outra variável qualquer e fazer esse filtro casado, com mais de uma variável. E a mesma coisa, eu posso compartilhar, posso imprimir, posso exportar e posso divulgar. Se eu for exportar, eu posso escolher o formato, se é PDF, inclusive, e doc. E agora, em complemento, que é uma... Quer falar? Acho que só para complementar, nesse ambiente ainda, diferente do outro ambiente relatório que o Pedro vai mostrar na sequência, que seria criado para o cliente do pesquisador, digamos assim, esse ambiente é do pesquisador, tá? Embora, então, num site, num ambiente online, né, que independa da ferramenta, depois da publicação. Nesse ambiente também existe a possibilidade de fazer cruzamento de dados online, coisa que antes a gente tinha que fazer na ferramenta para daí então disponibilizar no site. Então, agora, clicando em tabela cruzada, né, nós podemos definir qual a variável a gente quer em linha, né, por exemplo, sexo, qual a variável que a gente quer em coluna, então se utiliza transporte coletivo, né, e a partir desse momento, ou a gente concilia com o filtro que está ali em cima, ou então a gente volta para a amostra total, né, e também pode fazer algum ajuste de configuração de tabela, de gráfico, aplicação de testes estatísticos, né. Então, esse ambiente ele também ganhou em interatividade. Então, como o Ricardo falou, esse aqui é um ambiente que ele vai ser para a pessoa que ela tem a ferramenta. Então, ela vai estar acessando a conta dela online. Agora, se eu quero apresentar, quero permitir que o meu cliente possa ter essa mesma visualização e ele possa fazer os cruzamentos, aí eu tenho essa parte de relatórios, onde eu posso criar usuários e enviar para o meu cliente. Cada pessoa vai ter o seu login e vai poder fazer os seus próprios cruzamentos. Então, se eu fiz uma pesquisa, digamos, uma auditoria, depois eu posso pegar e fazer um login para cada setor auditado para que eles possam visualizar e fazer as suas próprias análises. Então, quando eu venho aqui na parte de relatório, eu posso preparar essa zona de relatório. Então, na parte um pouco mais de baixo, já tem aqui um botão de mais, onde eu defino, naquele mesmo ambiente onde eu posso criar os links, se eu quero que tipo de link aquela pessoa vai poder acessar através da conta dela. Então, eu posso definir se eu vou ter um link de tabela simples, ou então tabelas cruzadas, se eu vou ter nuvem de palavras, enfim. Eu vou definindo aqui o link, dou as permissões, e ele vai jogando nessa tela aqui. Então, aqui eu já tenho relatórios. Esse relatório é o próprio relatório que eu desenvolvi no IQ, como se fossem as visões. E aqui embaixo eu tenho uma tabela cruzada, que é uma opção que eu escolhi. Clicando em definir usuários, eu posso, então, ou eu tenho um banco de dados, ou eu posso criar manualmente quem são as pessoas que vão acessar meu banco. Então, eu clico aqui no botão adicionar um usuário, defino o nome, a senha, qual vai ser o e-mail dele, qual é a seção dele.
clico no botão fechar. Aqui, Acho que tem só um ponto a complementar. Dentro dessa gestão de usuários, nós temos a possibilidade aqui de criar níveis de acesso. Então, vocês podem ter, por exemplo, 6 ou 7 logins diferentes, e cada login, por exemplo, focado numa determinada região, ou para um determinado login vocês habilitam determinadas análises que para outro login essas análises não vão estar disponíveis. Então, isso tudo nesse ambiente de gestão e criação de usuários. Isso. Nós temos aqui uma opção aqui embaixo, ó, variáveis de perfil. Então, se eu clicar aqui, ele vai permitir que eu crie esses perfis. Então, eu defino aqui, só vai responder. Então, quem for de uma determinada região vai poder responder, então, vai ter digitação, esse ambiente. Marquei aqui. Acho que, Oliveira, pode fechar aqui. E mostra como é que fica a parte de login, que isso é uma outra parte que mudou também, a própria parte de apresentação. Então, aqui um pouco mais abaixo, depois que eu defini os usuários, ele tem uma parte de conexão, onde eu posso definir se eu quero um ambiente clássico, que é aquela mesma tela que nós temos do Sphinx na web, quando a gente vai logar, ou então se a gente quer um ambiente mais moderno, onde eu posso definir um título que vai ser apresentado nessa tela, eu posso incorporar o logo da empresa e também uma tela de boas-vindas. E aqui embaixo eu tenho algumas imagens que eu posso utilizar. Uma vez que eu tenha configurado todo esse ambiente aqui, definido os usuários, aqui na parte de cima eu tenho um link, que é esse link que eu defini. Clicando nesse link, ele vai abrir para que nós possamos testar. Então, eu defini lá um usuário que era isso antes. A senha. E aqui na parte da esquerda eu tenho os relatórios que eu defini que ele poderia ver. Então, eu tenho a parte de relatório, que isso aqui foi criado no próprio IQ, ou então eu tenho um ambiente de tabelas cruzadas, onde eu vou permitir que a pessoa faça o próprio cruzamento neste ambiente aqui. Lembrando que agora eu tenho o meu cliente acessando através de um usuário essa plataforma online. Agora eu estou voltando para o IQ, eu abandonei o navegador, vou voltar aqui para a tela dos estágios e vou vir aqui para o ambiente de análise. Então eu tenho aqui a parte de análise de resultado personalizado, onde eu posso, muito semelhante à versão anterior, criar diferentes relatórios. Então, eu defino já o estilo que vai ter, qual vai ser o nome do relatório. Uma pergunta. Aonde? Quantos usuários eu posso ter? Na verdade, a limitação ela é dada hoje para uma configuração, mas eu posso setar ela 200 usuários, 100 usuários, 50 usuários. E o usuário precisa ter o software ou não? Não, essa parte online, só o que ele requer é uma conexão à internet, apenas isso. Só isso? É. Ok, obrigado. E, na verdade, essa parte toda do web reporting, hoje, quando vocês contratam uma conta web, onde vocês possuem respostas como disponibilizado o espaço, enfim, essa parte do web reporting ela vem gratuitamente na conta. Então, todos os usuários que têm uma conta hoje web já possuem web reporting à disposição. Não importa se a versão do software é a IQ 2 ou se é a versão 5.0 ou 5.1. Hoje já está disponível. Aproveitando, o sistema online ele funciona no Android, no smartphone? Essa foi uma modificação que ocorreu na versão 5.1 para a versão IQ 2, que antes o software ele funcionava com uma plataforma chamada Windows Mobile. Então, eu dependia de dispositivos PDAs que estivessem equipados com Windows Mobile e aí poderiam rodar pesquisa. Acontece como mudou muito isso, hoje ele é aceito tanto em Android quanto em iOS, quanto nos aplicativos da Apple, nos dispositivos. No entanto, o que a gente recomenda mais fortemente é o uso da plataforma Android, antes do que a plataforma da Apple, pela Apple ser muito fechada. Quando ela possui uma arquitetura muito fechada, por vezes dificulta o acesso à pesquisa, aos dados que estão lá dentro. E realmente, já aconteceu com alguns clientes, por isso eu relato para vocês também, com um dispositivo da Apple que perdeu a conexão web. O dispositivo Apple perdeu, não sei por que razão, e ficou impossível de retirar respostas. Assim, não tem como, eu não consigo entrar
na parte da Apple e ir lá e recolher um arquivo que é o arquivo de respostas. Coisa que eu consigo fazer com um dispositivo Android. Mas hoje as duas plataformas elas funcionam. Ainda não está habilitado para o Windows Phone. O Windows Phone ainda não possui. Ok, obrigado. Oliveira, sou Gabriel, trabalho na Mil e, assim, só passou despercebido uma questão, talvez operacional. Quando você fala de criar um relatório ali para um usuário visualizar, eu consigo criar um relatório de modo que a pessoa que esteja acessando aquilo visualize determinados extratos. Por exemplo, um diretor nacional pode visualizar as finanças da filial A, B e C. E o da filial A visualizar somente da filial A. Mas o objetivo que eu pergunto é justamente para que aquele diretor nacional visualize aquilo que ele quer, entendeu? Ele selecionaria o extrato que ele quer. Como eu posso fazer isso? Existem duas possibilidades. Ou eu posso pré-configurar quais são os filtros e relatórios que ele vai ter acesso. Então, de certa forma, aquele usuário vai ter acesso a determinado relatório, com filtros completos e tudo mais, e de uma região que seja uma região específica. Então, por exemplo, no estudo nacional, digamos que eu tenho ali os gestores do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eu cadastro assim, 6 usuários, 5 usuários, dependendo do nível, digo, esse aqui só pode ver região Sul, e o diretor pode ver de todas as regiões. Entendi, mas assim, eu consigo criar um menu drop-down ou algum botão para que ele clique ali e acesse determinada região? Direto na questão de filtros, não sei se está habilitado aqui, Oliveira, desculpa, na parte de filtros, sobe um pouquinho. Isso, preparar as configurações. Pode baixar um pouquinho? Nas partes de filtros aqui embaixo, eu já posso dizer quais são os filtros que ele vai acessar. Então, eu já configuro os filtros automáticos e digo, esse usuário vai ver tais e tais filtros. Aquele usuário já vai entrar com a base filtrada. Ele não vai poder determinar um filtro, por exemplo, por região, mas vai poder definir um filtro por sexo. Entendi. Só um exemplo. Então, ele vai ter região Sul e vai poder navegar entre os homens da região Sul ou entre as mulheres da região Sul. Entendi, perfeito. Obrigado. David da Unesp. Necessariamente, essa versão mobile ela depende de uma conta web. Não existe essa relação direta por exemplo, um celular e o desktop. Na verdade, eu não consigo mais, ao contrário do que eu poderia fazer antes, eu não consigo mais conectar o meu celular ou o meu tablet, enfim, ao computador e puxar as respostas por ali. Isso. Porque a parte web ela é responsável não só por fazer o gerenciamento dos dispositivos, que essa é uma outra diferença, onde eu posso verificar quem já fez o download da pesquisa, quando sincronizou, quantas respostas foram sincronizadas, e fazer o gerenciamento. Eu não quero mais, por exemplo, que esse entrevistador possa sincronizar dados, então isso tudo eu consigo fazer online. E a centralização do banco de dados, ela ocorre, quem é o responsável por fazer essa consolidação é o ambiente web. Então, na verdade, eu necessariamente preciso ter uma conta web para poder consolidar esses dados.